Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Perfeito. 2 Coríntios 13, Paulo diz para andarmos em perfeição. Efésios 4:13 diz que nós devemos caminhar até a perfeição. Mas eu queria ler mais uma passagem no livro de Hebreus, capítulo 5, porque essa é a chave na definição do que é a perfeição. Hebreus 5. E eu já estou concluindo. Verso de número, começando, 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Olha o verso-chave aí, que é o 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. A mesma tradução da palavra perfeito em muitas Bíblias. Alimento sólido é para os perfeitos, é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, diga comigo essas duas palavras, exercício constante. Exercício constância. Por causa desse exercício constante, tornaram-se, não eram, mas por causa do exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que Deus está falando para Abraão, Enoque, nós aprendemos que andar com Deus é consistência. Noé, nós aprendemos que é uma vida de caráter e integridade. O que nós aprendemos com Abraão, anda em minha presença e ser perfeito, é o seguinte: andar em minha presença, de acordo com a maneira que você chega mais perto de Deus, anda na presença de Deus, busca mais a Deus. Deus está nos chamando para uma vida de perfeição. O que é perfeição de acordo com a Bíblia não tem nada a ver no sentido que a palavra em português tem, no sentido de perfeito, uma pessoa que não tem falha. É impossível. Deus nunca pediria algo de nós que fosse impossível. Tanto em Deuteronômio 18, como Mateus 5 e Hebreus 5 diz para nós, perfeição é a capacidade de viver uma vida de disciplina através de um exercício direto de escolher bem o que é bom e o que é ruim. Discernimento do que é bom e mal é a característica principal de uma pessoa adulta e perfeita. Então, andar com Deus, de acordo com o que Deus fala para Abraão. Abraão, eu quero te dizer para você o seguinte: você já fez muitas coisas erradas, porque você não conseguia discernir. Mas à medida que você anda comigo, eu estou te chamando para você viver uma vida de maturidade. Melhor tradução de perfeição, então, é maturidade. Você vai viver uma vida de maturidade, em que você vai fazer as escolhas certas do que é bom e do que é ruim. É isso que a Bíblia está dizendo. Andando com Deus. Eu quero terminar dizendo que Deus nos chama para andar, não para correr. Esse tipo de relacionamento com Deus, exemplificado na vida de Enoque, na vida de Noé e na vida de Abraão, é impossível conseguir em um fim de semana. É impossível conseguir vindo para o altar nessa manhã. Isso é uma vida com Deus. É algo contínuo. A Bíblia fala de vários homens e mulheres que andaram com Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento. Jesus chama os discípulos para segui-lo. Andar com Deus significa uma vida contínua. O apóstolo Paulo fala claramente disso quando ele escreve as suas epístolas. Efésios 4, ele diz que devemos andar de acordo com a nossa vocação. Efésios 5, ele diz para andarmos em amor e andarmos como filho da luz.
E ele diz para sermos cuidadosos com o nosso andar. Uma passagem importante que nos dá o contexto de andar com Deus é o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ou seja, a ideia é que andar com Deus tem que ser dirigido pela palavra de Deus. Andar com Deus é viver a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, mas para viver, você tem que conhecer. Para conhecer, você tem que ouvir. Para ouvir, você tem que estudar a palavra de Deus. Nós queremos um andar com Deus que é respaldado pela palavra. Andar é uma vida de perseverança, disciplina, dia a dia, altos, baixos, mais altos do que baixos. O baixo de amanhã é mais alto do que o alto de hoje. É uma busca de perfeição no sentido de constante agrado a Deus, de maturidade, de viver de acordo com seus propósitos. Para concluir, há várias passagens na Bíblia que usam a metáfora de correr, de maratona. Em 1 Coríntios 9, 26, Paulo diz, pois assim eu corro, mas não como coisa incerta, combato não batendo no ar. Em Gálatas 5, Paulo diz, corrias bem quem vos impediu para não obedecer à verdade. Em Gálatas 2 ele diz, e subi por revelação, ele expus o evangelho que pregam entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corressem ou não tivessem corrido em vão. Em Filipenses, Paulo diz, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E talvez a passagem mais conhecida é Hebreus 12, 1, quando ele diz, portanto também nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas eu preciso de deixar uma palavra que eu creio que é de Deus para cada um de nós. A metáfora usada de correr é para enfatizar perseverança e não velocidade. Nosso andar com Deus é baseado em perseverança e não velocidade. Consistência, longevidade e perseverança. Numa maratona, o importante não é quem sai na frente, mas quem chega no final. Isso é uma palavra para vocês que passaram pelo Renovo. Alguns de vocês vêm com toda a gana e querem fazer tudo para Deus. Eu digo para você, velocidade não é o mais importante. O mais importante é caráter, integridade e vida de perseverança. Aos que não foram, eu digo para vocês, é importante aprender a correr um pouquinho mais às vezes. Nós precisamos de procurar esse equilíbrio. Alguns estão parados, sentados, que precisam de aprender a correr um pouquinho mais para poder andar com aqueles que já estão andando. Muitos começam correndo, mas se cansam e param. Deus nos chamou para andar com Ele. Eu quero terminar pedindo que você olhe para o projetor mais uma vez, e essa é a minha conclusão. Eu quero que fique bem claro que andar com Deus é uma vida de consistência. Consistência, perseverança é o atributo mais importante na vida do crente. A ideia de vitória e galardão só é possível no final da corrida. Tão certo como você está ouvindo a minha voz, um dia você vai ouvir a voz de Jesus. E Ele vai olhar para você, Ele não vai ficar impressionado com o barulho que você faz, Ele não vai ficar impressionado quanto você grita, Ele vai perguntar para você, você foi fiel? Você chegou até o fim? E quem chegar ao fim, Ele vai dizer, bem-estar, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E o meu maior galardão como pastor dessa igreja é poder, no dia que Jesus me levar e eu estiver lá em cima com Ele, eu poder olhar do lado e ver você também. Eu creio que eu vou ficar para arrebatamento. Eu creio, e Moisés Cerullo, eu disse na semana passada, ele profetizou lá, e eu peguei essa palavra. Ele disse que dos que estavam ali naquela noite na Adonep, 85% não veriam a morte, mas seriam arrebatados. Eu recebi. Pode ser até que, mas eu recebi. Eu creio que eu vou ser arrebatado. E quando eu for arrebatado, vai ser num abrir e fechar de olhos. Eu quero olhar do lado e ver o Helder do meu lado, e ver você do meu lado, e ver as mulheres da igreja do lado e falar, estamos indo juntos para estar com o Senhor. Mas isso precisa de uma vida de consistência. Segundo, precisa de uma vida de disciplina. Andar com Deus é andar em espírito, de acordo com Gálatas. Eu queria falar muito sobre Gálatas, mas a gente vai estar falando nos pequenos grupos que começam na outra semana.
São 7 grupos de homens e 7 grupos de mulheres, onde nós vamos estar destrinchando